Desta vez, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Cidade de Refúgio Espiritual e a Terra. A Terra é pequena, é como um grão de areia na praia ou um pequeno ponto no grande universo. Então, para que a Terra foi criada? Desta vez, vamos estudar sobre o significado da criação da Terra. Deus disse que Ele criou tudo com sua intenção e vontade. Até mesmo a grama ou uma árvore foram criadas por alguma razão. Quando Deus, Elohim, nosso Pai Celestial, e nossa Mãe Celestial criaram o universo, eles disseram que continha a vontade deles na criação da Terra. Então, com que propósito a Terra foi criada? Para quem eles criaram a Terra? Cientistas levantam várias hipóteses e fazem esforços para prová-las. Mas foi o nosso Pai e a nossa Mãe Celestiais que arquitetaram o universo, criaram os seres humanos e criaram a vida. Através da Bíblia, eles nos dizem que a Terra não foi feita por acaso, mas foi criada pela grande vontade de Deus. Então, com que propósito a Terra foi criada? Enquanto vivemos na Terra, muitas pessoas pensam: por que eu nasci? A vida é curta. Para o que eu devo viver nesta Terra? Assim, muitas pobres almas estão apenas vivendo suas vidas sem saber o significado ou o propósito da vida. Por isso, eu peço a vocês que não considerem a vida terrena como tudo o que temos, mas entendam o que ela é, na verdade, para que possamos ter um completo arrependimento e uma boa fé e retornemos ao céu. A Terra é espiritualmente uma cidade de refúgio. Para ser mais direto, a cidade de refúgio é uma prisão para a nossa alma. Por qual razão a Terra, a prisão da nossa alma, foi criada? Com que propósito ela foi criada? Quando estudamos o regulamento da cidade de refúgio do Antigo Testamento, nós podemos entender por que estamos vivendo na Terra, já que elas mantêm uma relação de sombra e realidade. Além do mais, nós podemos aprender que nós retornaremos ao nosso lar espiritual eterno quando deixarmos a Terra. Por isso, vamos tomar um tempo para confirmar tudo isso, através das leis do Antigo Testamento, escritas no livro dos Números, capítulo 35. Vamos comparar a Terra e o mundo espiritual, já que a Terra é dada a nós como uma figura e sombra. O regulamento da cidade de refúgio, nas leis do Antigo Testamento, que vocês podem ler no livro dos Números, capítulo 35, versículo 9, tem grande implicação para nós. Quando estudamos o regulamento da cidade de refúgio cuidadosamente, nós podemos aprender tudo o que é importante sobre nossa alma. Se falhamos em entender o regulamento da cidade de refúgio, que foi criada como uma sombra, nós falharemos em entender por que estamos vivendo na Terra e por que devemos guardar a verdade da nova aliança. Então, não podemos evitar de ter uma fé vaga. Para ter uma fé firme, nós precisamos entender isso claramente. Foi por isso que Deus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vejamos juntos os ensinamentos de Deus no livro dos Números, capítulo 35, versículo 9. O versículo 9 diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que, nelas, se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento.
As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. A cidade de refúgio é um lugar para onde um pecador pode fugir e ficar temporariamente. O versículo 15 diz: serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que, nelas, se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Qualquer um que tenha matado alguém acidentalmente significa que ele não queria matá-lo, mas cometeu um pecado acidental. Foi involuntariamente. Por exemplo, suponhamos que 2 pessoas estavam cortando uma árvore com machados, mas o machado de uma das pessoas teve um problema e o metal soltou do cabo, vindo a atingir a outra na cabeça e a matou. Então, uma pessoa matou a outra acidentalmente. Uma não queria matar a outra, mas isso foi o que aconteceu. Para esse tipo de pessoa se refugiar, Deus criou a cidade de refúgio com seus regulamentos. Aqui está explicando sobre as pessoas que mataram alguém acidentalmente, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Versículo 16. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Um assassino que matou alguém intencionalmente deve ser punido, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Versículo 17. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau, que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. A lei diz que se alguém matou outra pessoa deliberadamente, ele cometeu iniquidade intencionalmente, e então ele deve ser punido de acordo com isso. Versículo 19. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou, por inimizade, o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. A cidade de refúgio era para pessoas que mataram outras acidentalmente. Digamos que alguém jogou uma pedra sem intenção e, infelizmente, um transeunte foi atingido por ela e morreu. A pessoa que jogou a pedra não mirou para matá-lo. Ele não conhecia a vítima e não tinha intenção de matá-la. Mas aconteceu acidentalmente e ele morreu. Para ajudar tais assassinos, Deus fez com que a cidade de refúgio existisse. Contudo, ela não era para assassinos. A regra era vida por vida, e assim os membros da família ou os parentes das vítimas poderiam arrastá-los para fora e destruí-los, mesmo se os assassinos fugissem para a cidade de refúgio. Somente os que mataram alguém sem intenção e acidentalmente podiam ficar na cidade de refúgio. Mas os que se refugiaram na cidade tinham que ficar lá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Não havia
período específico para permanecer ali como fique na cidade de refúgio por uma certa quantidade de anos. A única condição era que o refugiado tinha que ficar até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Suponhamos que alguém entrou na cidade de refúgio hoje devido a um acidente, mas o sumo sacerdote, ungido com o santo óleo, morre no dia seguinte. Então, para essa pessoa, o dia seguinte é o dia de libertação. Ele pode ir para casa livremente amanhã. Mas, e se o sumo sacerdote viver por 30 ou 40 anos? Então, aquele que ingressar na cidade de refúgio, hoje, deve ficar ali por 30 ou 40 anos. Se eles tiverem sorte, que é como o mundo chama isso, eles podem entrar hoje e serem libertados amanhã. Ou pelo contrário, eles podem ficar lá por um longo tempo de 40 ou 50 anos. Seu período de estada terminará quando o sumo sacerdote ungido com o santo óleo morrer. Esse é um ponto muito importante do regulamento da cidade de refúgio. Deus fez o regulamento dessa maneira para que conheçamos um ponto espiritual muito importante que contém a vontade e a providência de Deus. Vamos continuar com o versículo 26. Porém, se, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. O acusado deve ficar dentro dos limites da cidade de refúgio. Em outras palavras, é uma prisão para ele. Ele deve ficar neste lugar restrito, chamado cidade de refúgio. E se ele sair da cidade de refúgio, segundo a sua vontade, antes da morte do sumo sacerdote, mesmo que ele encontre a família da vítima e esteja prestes a morrer, ele não tem como apelar para ninguém por compaixão. Essa era a lei de Moisés, dada por Deus nos tempos do Antigo Testamento. Vamos continuar com o versículo 29. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes, será ele morto. Versículo 32. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Aqueles que fugiram para a cidade de refúgio não poderiam ser libertados antes da morte do sumo sacerdote. Mesmo que quisessem pagar resgate, não seria aceito. Versículo 33. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, aquele que ocupa a posição mais importante na lei da cidade de refúgio é o sumo sacerdote ungido com santo óleo. E todos os regulamentos da lei do Antigo Testamento foram feitos por Deus para nos iluminar sobre o mundo espiritual. A Bíblia diz que a lei do Antigo Testamento é uma sombra e o que acontece no Novo Testamento é a realidade. Então, hoje, através da palavra da verdade, nós precisamos aprender isso. Quem é a realidade do sumo sacerdote ungido com o santo óleo, presente no regulamento da cidade de refúgio, que é uma sombra? Vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual o quê? Ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Jesus Cristo é aquele que Deus ungiu. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Aqui, o Santo dos Santos é Jesus, conforme explicado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27. Certamente Jesus Cristo é aquele que cumpriu todas as profecias como rei e sumo sacerdote, certo? Aqui, vamos pensar sobre a cidade de refúgio. Somente quando o sumo sacerdote ungido com o santo óleo morre, todas as pessoas da cidade de refúgio podem voltar às suas casas. A profecia já estava contida na lei de Moisés, dada por Deus 3.500 anos atrás, de que todos nós podemos voltar ao eterno reino dos céus somente quando Jesus Cristo, ungido com o santo óleo, morrer. Então, Jesus realmente veio como sumo sacerdote, ungido com o santo óleo a esta terra? Vamos confirmar isso através da Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus. O quê? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Somente quando Jesus Cristo, o sumo sacerdote ungido, com o santo óleo, morre, todas as pessoas da cidade de refúgio podem retornar para seus lares. Então, nós podemos confirmar que Jesus é o sumo sacerdote ungido com o santo óleo, certo? Nós podemos entender claramente que Jesus Cristo é aquele que foi ungido através dos testemunhos da Bíblia. Então, somente aqueles que participam do precioso sangue de Cristo derramado na cruz podem retornar aos seus lares que um dia perderam, certo? Vamos confirmar que essas pessoas podem retornar à sua pátria eterna através da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram o quê? Que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Isso não significa que a terra não é sua pátria? Versículo 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, onde? Celestial. Nosso lar é o reino dos céus. Na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, diz que a nossa cidadania é de onde? É do céu. Então o reino dos céus é o nosso lar, onde está a nossa cidadania. Nós estamos vivendo temporariamente na terra, a cidade de refúgio. Para retornarmos ao eterno reino dos céus, quem deve morrer? Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote ungido com o santo óleo, deve morrer e derramar seu sangue. Somente pelo poder do seu sangue, nós podemos receber a graça de retornar à nossa pátria celestial eterna. De acordo com o regulamento da cidade de refúgio, na lei de Moisés, onde estamos agora, as pessoas que podem retornar ao lar somente quando o sumo sacerdote morrer, se ajuntaram na terra. Então, espiritualmente falando, o que é a terra? É uma cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, mesmo que alguém tenha grande fortuna, grande poder, grande sabedoria e conhecimento, ele pode voltar ao lar com sua própria habilidade? Não, ele não pode. Ninguém pode. Somente através do sacrifício de quem podemos voltar ao nosso lar? Do sumo sacerdote. Sem o sacrifício do sumo sacerdote, nós nunca podemos voltar
ao nosso lar eterno. Então, com qual verdade o sumo sacerdote, ungido com o santo óleo, nos permite participar do sacrifício que contém seu sangue? Nós acabamos de ler a Epístola aos Hebreus capítulo 5, versículo 10. Não diz que o sumo sacerdote ministra segundo a ordem de Melquisedeque? Então, para participarmos do sangue do sumo sacerdote, ungido com o santo óleo, e retornarmos ao nosso lar celestial eterno, nós todos não devemos pertencer à ordem de Melquisedeque? A não ser que fiquemos na ordem de Melquisedeque, não podemos receber a graça do sumo sacerdote, que veio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é a ordem de Melquisedeque? Resumidamente, é a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Alguns de vocês podem estar ouvindo sobre Melquisedeque pela primeira vez. Por isso, vamos estudar, resumidamente, sobre Melquisedeque, através do livro do Gênesis, capítulo 14. Nós devemos conhecer quem é Melquisedeque e dar graças e glórias ao Pai e à Mãe Celestiais por nos permitirem conhecer a nova aliança. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. O que Melquisedeque trouxe? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, que apareceu no Antigo Testamento, abençoou Abraão com pão e vinho, não através de nenhum outro sacrifício, já que Jesus também é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que ele usou para abençoar a humanidade com a vida eterna? No Novo Testamento, nós podemos ver Jesus abençoar seu povo através do pão e do vinho. Todos os sacerdotes de Israel ofereceram sangue de animais como sacrifício a Deus. Mas Melquisedeque fez diferente. Ele abençoou Abraão com pão e vinho. O Antigo Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é a realidade. Essa profecia com respeito a Melquisedeque, que existe como sombra, foi cumprida por Jesus. Vamos confirmar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Ainda que hoje haja numerosas igrejas ao redor do mundo, aqueles que não estão na ordem de Melquisedeque não podem ser revestidos com o sangue de Cristo. Se é assim, eles podem retornar ao reino dos céus? Eles nunca podem entrar. Eles nunca podem ser revestidos com a graça de Deus. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. O pão e o vinho que Melquisedeque usou quando ele abençoou Abraão apareceu na cena da cerimônia da Páscoa. Vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Depois de dar graças pelo pão da Páscoa e o vinho da Páscoa, que bênção ele deu à humanidade através do pão e do vinho, de acordo com o Salmo de número 133,
Deus ordena sua bênção em Sião. Que bênção é esta? É a bênção da vida eterna. Melquisedeque, nos tempos do Antigo Testamento, abençoou Abraão com bênçãos físicas através do pão e do vinho. Jesus Cristo, o Melquisedeque espiritual, abençoou a humanidade através do pão e do vinho. E quem participar da sua santa nova aliança pode receber a vida eterna. Assim, a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, diz: Jesus Cristo foi designado para ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Isso porque Jesus tinha que preparar o caminho e ensiná-lo, para que pudéssemos entrar, na verdade, da ordem de Melquisedeque. Vamos continuar com o versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, através do que Melquisedeque abençoou Abraão, através do pão e do vinho. Desta forma, Jesus, o Melquisedeque espiritual, também abençoa a humanidade através do pão e do vinho. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele estabeleceu a verdade da nova aliança dessa forma, e no dia seguinte, ele foi crucificado. A fim de sermos revestidos com o sangue de Cristo, todos nós devemos guardar a nova aliança. Deus diz para aqueles que aguardam: Tu és o meu povo. Você tem a cidadania do céu. Você pode retornar ao céu. Essa terra foi criada com um certo propósito. Do ponto de vista espiritual, não há ninguém que veio a essa cidade de refúgio sem pecado. Já que todos pecaram, não importa quão grave foi, eles vieram à terra, à cidade de refúgio. Está escrito na primeira epístola de João: Se clamamos não ter pecado, fazemos Deus por mentiroso. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, vamos confirmar que devemos seguir a ordem de Melquisedeque. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jesus proclamou a nova aliança através da Páscoa, não é? Nós confirmamos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Vamos continuar com o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No versículo 33, Deus disse: Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Ao que minhas leis se referem? Deus disse que colocaria a lei da nova aliança nos corações dos amados filhos de Sião.
Aqueles que seguem a lei da nova aliança serão o povo de Deus, e Deus será o seu Deus. Essas pessoas poderão entrar no eterno reino dos céus, certo? Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei o quê? Perdoarei as suas iniquidades. A morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo na antiga lei, significa a morte de Jesus Cristo na terra. A morte de Cristo foi um processo espiritual para fazer a remissão de todos os nossos pecados. Graças à sua dor e sacrifício, o glorioso caminho para retornarmos ao nosso lar celestial foi aberto. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus certamente disse, conquanto que vocês permaneçam na nova aliança, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. A única maneira de sairmos da cidade de refúgio espiritual e retornarmos ao nosso lar celestial é ser revestido com o precioso sangue de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Então, a remissão de pecados eterna será completa e a vida eterna será dada a nós. Eu espero que gravemos mais uma vez no nosso coração quão preciosa é a verdade da Páscoa da Nova Aliança que o Pai e a Mãe nos concederam, através da profecia da Bíblia. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.